tarde, cinéfilos, bom dia, boa tarde, não sei, aquele meio-dia, né? Então a gente nunca sabe o que dizer. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do perfil. Hoje a gente vai falar aqui nesse De Frente com a Cineasta sobre a relação entre as áreas do cinema. Eu vou dar aí 2 minutinhos para o pessoal começar a entrar, mas já manda aqui para mim 2 áreas do cinema que você sabe que tem relação, mas que você quer que eu explique um pouco mais sobre isso, ou que você não faz ideia se tem ou não relação. Lembrando aqui que a gente vai estar falando de 6 áreas do cinema, vou falar quais são elas, fora a área da crítica de cinema. Quais são essas 6 áreas, então? Direção, roteiro, direção de fotografia, direção de arte, designer de som e montagem. Então já manda aqui para mim nos comentários 2 áreas, lembrando, 2 áreas que você acha que não tem relação nenhuma e não sabe porque uma tem que trabalhar com a outra tão diretamente, ou 2 áreas que você sabe que tem muita relação, mas que você quer que eu explique um pouco melhor sobre isso porque você não sabe todas as relações. Beleza, pessoal? Então a gente vai trabalhar sobre isso e por que é importante falar sobre isso em uma live. Por que é importante a gente trazer esse conhecimento de que realmente todas as áreas do cinema ali estão muito juntas, estão muito unidas, trabalham muito juntas. Ah, Carol, isso parece óbvio, o cinema é feito em equipe, raramente a gente consegue fazer um filme aí de forma independente, de forma completamente sozinho. É possível, tá, gente? Posso fazer live sobre isso em outro momento. Mas a gente faz normalmente um filme em equipe. Normalmente em um filme a gente tem uma pessoa voltada para cada uma dessas áreas. Então essas pessoas têm que se comunicar, essas pessoas têm que falar a mesma língua dentro do filme. Todo filme tem uma linguagem. Todo um filme não adianta um departamento de arte fazer um figurino, um cenário com cores muito vibrantes e depois a direção de fotografia ir lá e colocar uma iluminação extremamente escura, planos muito fechados que nem vão mostrar o cenário. Não vai fazer sentido, vai parecer que um filme é um filme de comédia, por exemplo, um filme de romance com cores mais vibrantes e o outro poderia até ser um filme de suspense ou de terror. Concorda comigo que não faz muito sentido, que as áreas têm que conversar? Ah, Carol, mas tem áreas aí que não vão para o set de filmagem, como por exemplo do roteirista, como por exemplo o do editor, como por exemplo até da crítica de cinema, não tem nada a ver com a construção aí. Tem sim. O roteiro vai ser o que vai guiar toda a equipe naquele filme, que vai guiar todo mundo para entender qual é a história que vai ser contada. O editor vai pegar tudo que foi feito no set de filmagem e vai analisar os melhores planos, os melhores takes, os melhores enquadramentos, os melhores captações sonoras para formar o filme final. E o crítico de cinema, ele vai ter que conseguir analisar cada uma dessas áreas também para conseguir construir uma crítica mais aprofundada, além de ter o viés. Mas a gente pode falar sobre crítica de cinema também em um outro momento. Hoje, o meu objetivo aqui com vocês é falar da relação entre as áreas. Então eu dividi aqui um pouquinho para a gente conseguir passar por todas as relações, porque são muitas, 6 áreas, 7 aí se a gente colocar a crítica, a gente tem que relacionar uma com a outra. Então, se tiver alguma área específica que você prefere que eu fale, se tiver alguma coisa que você acha que está faltando, manda aqui para mim nos comentários, tá bom, pessoal? Então, como eu disse, o roteirista vai ser o guia para todas as áreas. O diretor vai ser o guia de toda a linguagem. Ele vai dar toda a linguagem ali do filme e vai passar isso para os outros departamentos. A fotografia vai ser o guia ali para os ângulos, enquadramentos, para a iluminação. O diretor de arte vai ser o guia para o figurino, para o cenário, para a paleta de cores. O diretor de som vai ser o guia aí para as trilhas, para toda a ambientação de todo esse ambiente, toda a captação sonora. E o editor vai ter que pegar os melhores takes, os melhores enquadramentos de tudo isso para transformar no filme final. Então vamos começar aqui justamente por 2 áreas. Gente, novatos em lives, eu fico olhando um pouco pro lado porque o meu roteiro tá aqui, tá? Pra mim não esquecer nada, mas são apenas alguns pontos assim pra mim lembrando. Então não estranhe se eu sair olhando pro lado. Mas voltando aqui.
Vamos começar justamente por uma área que vocês me mandaram ontem, inclusive nos stories, que vocês acham que não tem relação nenhuma. Que área é essa? A área da direção de fotografia e do designer de som. A área que vai lidar ali com a câmera e com a captação sonora. E, gente, tem muita relação entre direção de fotografia e designer de som. Eu posso dividir aqui entre 3 relações, algumas mais simples e outras mais complexas, mas vou explicar para vocês. A mais simples de todas essas e a mais... não é nem descartável, porque ela é muito importante, é justamente que em um set de filmagem, esses 2 profissionais trabalham quase grudadinhos um com o outro. Onde a câmera tá, é onde o microfone vai estar do lado. Então eles têm que saber ali como que eles vão se posicionar, eles vão ter que trabalhar juntos ali no set para conseguir entender essa dinâmica. Mas isso tem um motivo que é muito mais complexo. Porque quando a gente está vendo um filme, normalmente a gente está vendo sobre a perspectiva de alguém, sobre a perspectiva de um personagem principal. Então, se esse personagem principal está aqui aonde eu estou e ele está ouvindo algo que está vindo aqui da minha direita, o microfone, ele não vai captar o som lá onde está vindo o som. Ele vai captar aqui de onde eu tô, porque a câmera está enquadrando apenas a mim. Eu tô ouvindo esse som como espectador da mesma perspectiva do meu personagem, que tá ouvindo vindo da direita. Então, pro microfone, esse som também tem que vir da direita. Faz sentido? É uma coisa que muitas vezes a gente não lembra e muitas vezes a gente não percebe ao assistir um filme, mas faz toda a diferença justamente no designer de som. Então a câmera e o som vão trabalhar muito juntos nesse sentido. Outro exemplo, por exemplo, de como esses profissionais têm que trabalhar juntos é que o áudio e o vídeo são gravados de forma separada, justamente por isso que existe a claquete, que é batida ali antes do início de todo o take. A gente tem a claquete, que é enquadrada pela câmera para a gente ter ali as informações visuais, e a gente tem a batida, que é enquadrada tanto pela câmera quanto captada para o som, para conseguir sincronizar depois esses áudios na pós, de forma que o áudio e o vídeo fiquem igual, seja no mesmo momento. Então, sim, câmera e som têm que trabalhar juntos e tem muita relação que muitas vezes a gente não percebe, não entende e não se lembra. Muitas pessoas, às vezes, não têm essa noção clara de como o designer de som tem que estar ali meio que do lado da câmera, o microfonista tem que estar ali do lado da câmera, mas tem sim, tá, pessoal? Que mais? Fotografia e arte. Como eu estava dizendo para vocês aqui no exemplo que eu dei sobre um filme em que o cenário, o figurino tá com cores muito vibrantes e a iluminação, o enquadramento tá muito fechado ou muito escura. Eles têm que estar ali conversando para conseguir entender qual que é a paleta de cores desse filme, qual que é o clima desse filme. Ele é um filme mais tenso, um filme mais romântico, um filme mais dramático. Não adianta a fotografia ser dramática e a direção de arte ser de um outro estilo. E também não adianta a direção de arte ter um trabalho enorme para a construção de um cenário inteiro, para fazer toda a ambientação de um quarto inteiro, por exemplo, se depois a direção de fotografia vai fazer a decupagem desse quadro, vai separar desses quartos, né? Vai separar ali os planos que vai fazer e ela vai pegar só um pedacinho, só um cantinho. Todo o trabalho que a direção de arte teve no resto do cenário foi jogado fora, não foi captado, não tinha por que ter sido feito. Então esses 2 profissionais também têm que estar conversando muito. Fotografia e edição. Tô começando aqui pela foto, hein, gente? Já tô eliminando algumas coisas aí. Fotografia e edição, muitas vezes as pessoas acham que também não tem muita relação, mas tem sim. Tem uma relação um pouco mais óbvia para algumas pessoas, que é o fato de que o vídeo, no caso, depois, na edição, ele vai passar ali pela parte da edição e também depois vai passar pela parte da colorização. A gente vai ter que analisar aí qual câmera que está sendo usada, qual lente que está sendo usada, qual que é a tonalidade desse filme, para ali, no final, o colorista conseguir colocar mais cor, mais intensidade, menos intensidade em tudo aquilo. Então, foto e edição também tem muita relação com a colorização final, lá na pós-produção. Mas, além disso, tem muita coisa da foto e da edição que é definida no roteiro. Inclusive, no último mês eu li um roteiro de um grande amigo meu, que inclusive ele me convidou para dirigir,
e vamos ver se isso vai acontecer ou não, eu vou contando aqui pra vocês em breve. Mas no roteiro dele, ele se utiliza justamente disso. Sabe quando a gente vê em um filme que, por exemplo, um personagem tá olhando, eu tô olhando aqui pra direita, ele tá olhando pra direita em um cenário. E na cena seguinte, ele está olhando também para a direita, só que ele está em outro cenário. Isso é feito como uma forma de transição por semelhança, por similaridade. E isso, muitas vezes, pode estar desde o roteiro. Se o roteirista coloca ali, fulano encara o horizonte. Ok, isso é uma ação. Quando você fala encara o horizonte, quando o diretor de fotografia vê essa cena, ele já vai imaginar um plano um pouco mais próximo, provavelmente, porque ele está encarando. Vai pegar um plano mais fechado. Na cena seguinte, ele coloca, fulano olha para alguém. Ele está olhando para alguém, ele está virado na mesma posição. Então ali já vai dar uma indicação de que pode ser uma transição por similaridade definida no roteiro, que dá uma indicação já de enquadramento. Olha só como o roteiro vai estar influenciando ali na foto e na edição. Claro que isso não vai ser 100% preciso, pode ser que o fotógrafo veja essa cena e interprete de uma forma completamente diferente, mas essa opção vai estar ali. E quando o fotógrafo faz esses dois enquadramentos, o editor, ao assistir isso, ele já vai diretamente induzir que ali ele deve fazer uma sequência em que ele corte exatamente ali, no momento em que ele está olhando para o outro momento que ele está olhando, certo? Então, fotografia tem sim muita relação com edição, com roteiro, com arte e com som. Então, vamos entrar agora um pouquinho em direção de arte. Será que direção de arte tem relação com designer de som? Vocês acham que tem alguma relação com designer de som a direção de arte? Tem. É menos relação do que, por exemplo, com fotografia, com roteiro, com direção, mas tem também muita relação a direção de arte com o designer de som. Mas qual que é essa relação? É uma relação mais voltada um pouco mais para o que esse designer de som vai ter que captar com mais cuidado, que tipo de microfone que esse designer de som vai poder usar. Por quê, Carol? Porque quando o diretor de arte define ali um cenário, define um sapato, define uma roupa para o personagem, vamos falar primeiro do cenário. Ali no cenário, se aquele personagem vai usar um objeto, aquele objeto faz um som. Se eu bater aqui, eu estou batendo numa mesa. Tem que ter o som desse batuque. Se eu estou de salto, se eu estou de salto andando em um chão de madeira, em um chão de granito ou em um chão de rua, por exemplo, de cimento, o barulho vai ser completamente diferente. Então, esse designer de som vai ter que saber o que ele vai captar, justamente porque na pós-produção esse som vai ser refeito. Muitas vezes o som pode até ser captado ali no set, mas não é aquele som do set que vai para o filme final. Ele vai refazer aquele som em casa depois, com calma, ou ele vai procurar alguma referência daquele som livre na internet, ou ele vai chamar o ator de novo para refazer aquele som. Existem várias opções. No cinema independente, às vezes é utilizado o som gravado no set, mas são raras as exceções, tá? Normalmente não é. Ai, Carol, o que tem a ver o figurino, então, com as decisões do designer de som? Vocês estão vendo aqui que eu tô com uma lapela para melhorar o meu som aqui para vocês. Esse lapela não tem problema tá aparecendo aqui para vocês, porque a gente tá numa live, a gente tá aqui nas redes sociais, e vocês sabem que eu não tô interpretando o personagem, eu tô sendo eu mesma dando aqui uma aula sobre isso para vocês. Então não tem problema você ver um lapela. Mas no cinema, a gente tá vendo um personagem, a gente não vê o microfone que tá captando o áudio dele, a gente não vê se ele tá com lapela, se ele tava sendo captado com um outro microfone. Muitas vezes no cinema a gente vai usar um microfone direcional que não vai estar realmente na roupa do personagem, mas em algumas cenas o lapela vai ser necessário e o designer de som vai ter que saber se ele vai conseguir usar esse lapela de forma que ele fique escondido na roupa do personagem. Se a personagem tiver, por exemplo, com um vestido muito decotado, às vezes não vai conseguir esconder, vai marcar muito o fio do lapela, não vai ter onde ele conseguir encaixar. Ou se o tecido faz muito ruído, é um tecido que é muito áspero, ele vai ficar raspando no lapela, a gente não vai captar bem
o diálogo, vai captar mais o barulho do tecido raspando na roupa dela conforme ela se movimenta. Então, sim, direção de arte também tem relação com designer de som, também vão trabalhar juntos nesse sentido aí. Outra coisa, direção de arte e edição. Por que tem relação direção de arte e edição? Alguém sabe me dizer por que tem relação direção de arte e edição? Tem também. Lembra que eu estava falando para vocês de como o editor vai pegar ali os enquadramentos feitos pela direção de fotografia e como a direção de fotografia não pode não captar alguma coisa que a direção teve muito trabalho para fazer, senão vai ser trabalho jogado no lixo? Pois bem, muitas vezes nos filmes a gente tem objetos simbólicos, cenários muito importantes e impressionantes. Às vezes tem planos só do cenário, planos detalhes só do objeto. Então, a gente vai entender que aquele objeto é importante provavelmente pelo roteiro, provavelmente pela direção e também pela concepção daquele objeto pela direção de arte, pela concepção daquele objeto daquele cenário pela direção de arte. Então, se o editor vê aquele enquadramento e ele não entender que aquilo é importante, ele pode deixar de lado. Ele pode não utilizar aquilo que a direção de arte teve tanto trabalho para fazer. Então é a mesma questão da direção de fotografia. A gente não pode fazer a arte ter um trabalhão, nenhuma função, né? A gente não pode fazer nenhuma função ter um trabalhão e depois não se utilizar daquilo. Então a gente tem que ter tudo muito planejado previamente, a gente tem que analisar o que vai ser feito ali antes. Por isso que a direção de arte tem relação com a edição também. A gente tem que saber que se aquele filme precisa de um enquadramento daquela caneta, o editor não pode esquecer daquela caneta que foi feita justamente para aquele filme. Certo, pessoal? Última relação que eu acho que faltou eu falar aqui foi a relação de som e edição. Essa é um pouco mais simples, né, pessoal? Que é a relação ali, que nem eu falei pra vocês, da construção do Foley, na pós-produção depois, a adição de trilhas, você fazer a dublagem do filme. Já comentei aqui com vocês que normalmente um filme tem a voz captada no set, mas não é essa voz que vai pro produto final. Esse filme é redublado para ter mais oportunidades aí de distribuição, de divulgação. Então, normalmente não é a voz captada no set. Então, tudo isso também tem muita relação com edição. E claramente, a direção do filme tem muita relação com todo mundo aí, com todas essas áreas, porque é ela que vai guiar cada uma dessas áreas, é ela que vai definir qual a linguagem do filme, qual o ritmo, o que esse diretor pensou para esse filme, tá? Vai construir a linguagem, vai direcionar. Então, a direção tem aí muita relação também com todas essas áreas. Isso eu nem falei aqui de produção e de crítica de cinema. Crítica de cinema a gente pode falar em um outro momento, mas é importante o crítico conhecer essas áreas e saber analisar cada uma delas. Eu falo muito sobre isso no meu curso Cinéfilo Crítico. E o caso da produção, a produção é uma função muito mais burocrática, que vai estar cuidando aí dos orçamentos, do dinheiro. Então vai entrar em todos os departamentos que vai estar analisando se a fotografia pode usar aquela câmera que é mais cara, se pode usar aquela lente, se tem aquele equipamento disponível, aquele trilho, aquela iluminação. Se a direção de arte, quanto que ela pode gastar com tudo aquilo, qual locação que ela vai precisar, ou se ela vai construir o cenário do zero em um estúdio. A mesma coisa para o designer de som, qual microfone que ele vai usar, quantos microfones ele vai ter, qual ambiente a gente vai estar. Olha uma relação aqui entre produção, designer, direção de arte e designer de som. A locação faz muita diferença para o design de som. Se a gente está numa locação afastada da cidade, ou se a gente está numa locação no meio do centro, que tem muito barulho de avião, buzina, moto, faz total diferença para o designer de som na hora da captação. Concorda comigo? Então, aí mais uma relação entre essas duas funções. O produtor também vai analisar quanto tempo o editor vai ter para editar, quanto tempo ele vai demorar, se vai precisar contratar um editor só para isso, por quanto tempo vai contratar, se vai precisar contratar ali, alugar uma ilha de edição ou se não vai. Então, gente, todas as áreas estão muito relacionadas. Por isso que quando a gente faz cinema, a gente não vai simplesmente,
quero ser diretor de fotografia de cinema, vou estudar apenas direção de fotografia. Isso não funciona, tá? A gente tem que realmente estudar todas as áreas do cinema, a gente tem que pelo menos conhecer o mínimo de todas as áreas. Principalmente, então, se a gente for dirigir, a gente tem que conhecer o máximo possível de todas elas. Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, a lidar com todas as pessoas da equipe, respeitar o trabalho um do outro, entender essas relações entre todas as funções do cinema. Beleza, pessoal? Tem alguma função aqui que eu falei que você não viu relação, que você não sabe a relação ou que você ficou com dúvida? Manda aqui pra mim nos comentários. Não, pessoal? Era esse o conteúdo que eu tinha para passar aqui para vocês hoje. Relação entre as áreas do cinema. Conseguiram notar como que todas essas áreas têm muita relação? Uma se relaciona diretamente com a outra de formas que muitas vezes a gente nem imagina. Vão trabalhar juntas no set de filmagem e vão trabalhar juntas no que eu estava falando nos stories agora há pouco, que é justamente na construção dos projetos. Todas as áreas vão ter que escrever projetos. Todas as áreas vão ter que participar do set. Então, todas as áreas vão trabalhar em conjunto, tá? Desde a construção do projeto antes de ir para o set, desde a apresentação do que estão pensando ali para aquele filme, pro diretor e para todos os outros membros da equipe, para conseguirem lidar com tudo aquilo melhor, desde a construção de um projeto, por exemplo, para um edital, para um festival, para uma produtora, para uma distribuidora. Então, o cinema, ele não se divide apenas no set de cinema, ele também está falando um pouco sobre antes de tudo isso, sobre os projetos, e temos também a área da crítica. A Luísa Carvalho está falando aqui que o cinema é trabalho em equipe, todos juntos pelo mesmo objetivo. Exatamente, Luísa, tem que ser assim. E a gente não pode achar que a gente conhecer apenas da nossa área é suficiente, tá? A gente não pode achar, vou decidir aqui de última hora que eu vou adicionar esse enquadramento a mais e não vou avisar ninguém. Não é assim que funciona. Se ele for fazer esse enquadramento, o ator tá pronto, o figurino daquele enquadramento é qual? Daquela cena é qual? Qual que é o cenário no fundo? O cenário tá ok? A pessoa que vai captar o som tá pronta para captar? Vai ter som naquele enquadramento ou não vai? Então todo mundo tem que trabalhar em equipe, juntos por o mesmo objetivo, de realizar um filme, de fazer um projeto da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Espero que tenha tirado aí algumas dúvidas, porque eu sei que tem várias pessoas que não enxergam aí essas relações a mais no cinema, tem algumas relações que não são tão óbvias, que nem eu disse pra vocês aí, do diretor de arte, do designer de som. Às vezes a gente para pra pensar e fala, nossa, qual que é a relação? Mas tem. Do fotógrafo e do editor, tem muita relação. Que me mandaram nos stories lá ontem. Qual que é a relação entre a câmera e o som? Tem muita relação também. Tá bom, pessoal? Se tiverem qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô sempre abrindo caixinhas ali nos stories e que tô sempre disponível pra vocês também no direct. Como vocês sabem, essa live não fica salva no feed, fica salva só para clubistas, mas conto com vocês aí, espero que tenham gostado e fico à disposição. Beleza, pessoal? Uma ótima tarde a todos, um ótimo terça-feira e um ótimo resto de semana. E a gente vai se falando lá pelos stories